Será que é importante pensarmos sobre como nascemos, sobre como gestamos e parimos os nossos filhos? Nós já sabemos que estresse e privações vividas na vida intrauterina podem nos influenciar diretamente por até 6 décadas e indiretamente por até 3 gerações. Já sabemos também, a ciência nos prova, que interações ambientais, influências externas, podem mudar os nossos genes, nos deixando mais ou menos suscetíveis a eventos como obesidade, diabetes, estresse, ansiedade, problemas cardíacos e até esquizofrenia. Sendo o parto, o nascimento, um evento tão importante e marcante nas nossas vidas, será que não tem influência alguma o local ou o ambiente de estresse, violência ou amor a que somos submetidos? A nossa espécie, ela gesta e dá à luz naturalmente há mais de 200 mil anos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, biologicamente, esse é um sistema que deu certo. Mas vamos analisar a qualidade desses nascimentos. Nos tempos mais primitivos, quando vivíamos livres pela natureza, nós, fêmeas, quando entrávamos em trabalho de parto, fazíamos como todos os outros mamíferos. Nos afastávamos do bando, íamos em busca de um lugar calmo, seguro, escuro, para parirmos. Depois, quando deixamos de ser nômades, cultivávamos a terra, tínhamos a nossa casa, geralmente o quarto era o ambiente escolhido. As mulheres da família eram chamadas. A sua ajuda se resumia a esquentar a água, fazer compressa, levar comida e apoio para essa mulher em trabalho de parto. Nessa época, as famílias eram muito numerosas, tinham muitos filhos. E os partos, os nascimentos eram eventos familiares. Muitos de nós hoje já não lembramos como é esse procedimento de nascer. Quem de nós aqui poderia ajudar uma mulher em trabalho de parto? Mas a ciência nos ajuda a relembrar. Michel Audin, um cientista europeu, estudou durante muitos anos a liberação hormonal durante o trabalho de parto. E ele nos diz que nós liberamos um complexo coquetel de hormônios de prazer e de amor. Um dos hormônios mais conhecidos é a ocitocina. A ocitocina, ela tanto atua na ativação da contração uterina, quanto na abstração da dor. Sim, a ocitocina endógena que nós produzimos, ela abstrai a dor. Além da ocitocina, também temos as endorfinas, que são hormônios que atuam na analgesia durante o trabalho de parto. Então, aqui nós temos uma dupla poderosíssima. O nosso corpo, ele libera um boom de ocitocina, lembrando que esse é o mesmo hormônio do orgasmo, só que aqui em quantidades muito superiores. E um boom de endorfinas, levando essa mulher para a partolândia. Porém, eu preciso lembrar que para mantermos esses hormônios em altos níveis durante horas e horas e horas do trabalho de parto, o ambiente é muito importante, as condições. Então, antigamente, nós íamos para uma caverna ou para os nossos quartos termos filhos. E hoje? Para onde vamos? Já vem na nossa cabeça um quarto de hospital, bem claro, cheio de profissionais, instrumentos. Mas por que um quarto de hospital não pode ser assim? E o parto, sendo um evento fisiológico e não uma patologia, nós podemos sim escolher onde queremos que nossos filhos nasçam. E por que não em casa? Mas nós temos um outro hormônio muito importante nesse complexo coquetel de hormônios, a adrenalina. Quando a adrenalina é produzida na hora errada, que é durante todo o trabalho de parto, esse processo para. A adrenalina nos dá ansiedade, taquicardia, nos faz querer fugir. Mas quando a adrenalina ela é produzida na hora certa, que é quando a mulher já viveu o trabalho de parto, já está com a dilatação completa e o bebê está pronto para nascer, ela também é um hormônio de muito prazer.
A adrenalina, quando o bebê nasce, e ele continua ligado com a mãe pelo cordão umbilical, o bebê também está produzindo adrenalina. Então é aquele momento que o corpo da mulher libera mais uma quantidade enorme de ocitocina e tem aquele primeiro olhar, o imprint. É o hormônio da afetividade que vai fazer o vínculo entre mãe e bebê, que vai ajudar o bebê a procurar a mãe e aprender a mamar. Mas, infelizmente, como muitas de nós vamos parir em hospitais, a única coisa que a gente consegue produzir durante todo o trabalho de parto é a adrenalina. Aí ouvimos que o nosso corpo não funcionou, ou que a dilatação não aconteceu. Historicamente, nós começamos a parir em hospitais apenas após a Segunda Guerra Mundial, no Brasil. Então, fazem cerca de 70 anos apenas que parimos em instituições. Um conhecido obstetra gaúcho, Ricardo Jones, nos fala que quando esse processo começou, a instituição passou a ser mais importante que a natureza. E nós fomos doutrinados a acreditar que o nosso corpo não funciona, que nós precisamos de um grande aporte tecnológico para manter um equilíbrio orgânico, que não é verdade. E Jones nos fala que os partos passaram de eventos naturais, familiares e femininos para eventos médicos, hospitalares e masculinos. Nós temos uma importante pesquisa chamada Nascer no Brasil, que entrevistou mais de 23 mil mães. E nela nos fala um pouco sobre as intervenções intraparto, que são usadas ainda hoje quando os trabalhos de parto não evoluem. Uma delas é o soro com ocitocina sintética. Então, as mães que estão começando um trabalho de parto, geralmente vão muito cedo, ansiosas, para uma maternidade, já são colocadas num soro com hormônio sintético. Esse hormônio faz as contrações uterinas aumentarem. Então, a dor é muito maior. E a ocitocina sintética ela não trabalha na abstração da dor e ela ainda bloqueia a produção de muitos hormônios naturais. As mães também são incentivadas a ficarem na posição litotômica, deitadas de barriga para cima. Notem que nenhum outro mamífero da natureza escolhe essa posição para parir. Deve ser porque, em contato com a maca, os ossos, principalmente o cóccix, não conseguem dilatar. E o bebê tem que fazer praticamente um movimento de subida para nascer. Na verdade, essa posição só beneficia o profissional que está atendendo o parto. 36% das mulheres brasileiras ainda sofrem a manobra de Christeller, onde elas têm a sua barriga fortemente empurrada para baixo, podendo haver fratura de costelas, laceração de órgãos internos da mãe, traumatismo craniano no bebê e até a morte. Toques vaginais violentos feitos por vários profissionais, ruptura artificial da bolsa onde o bebê está dentro. Alguns instrumentos também foram inventados para a retirada mecânica deste bebê de dentro do corpo da mãe, como fórceps, vácuo extrator. Nós sabemos a importância que tem a tecnologia para quando o bebê e a mãe precisam dessa ajuda. Mas, em muitos casos, simplesmente respeitar a fisiologia e o tempo desse trabalho de parto, permitir que a mãe escolha a posição ideal, iria ajudar muito no processo. E, muitas vezes, nada disso precisaria ser usado. 81% das mulheres brasileiras ainda têm o seu direito a um acompanhante negado, mesmo sendo lei federal desde 2005. E nós sabemos o quanto é importante, num trabalho de parto, aquela mão amiga, aquele olhar conhecido. Mas nós ainda temos um cenário muito difícil no Brasil. 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofrem violência obstétrica. Isso é muito. E nós estamos falando aqui em problemas muito profundos. Questões sociais, políticas, econômicas, culturais. Porque num trabalho de parto normal, fisiológico, o que nós precisamos é respeitar esse tempo e essa fisiologia do corpo da mulher.
E um trabalho de parto humanizado, natural, ele não alimenta esse lucrativo sistema medicalizado em que vivemos. Ele não vende remédios, não rende horas cirúrgicas. No Brasil, hoje, nós já vivemos uma epidemia. O promotor de justiça de Aulas Ribeiro, no documentário A Dor Além do Parto, ele nos fala que a obstetrícia já é a especialidade médica com maior número de denúncias, tanto em lesão corporal quanto óbito. No mesmo documentário, a psicóloga Alessandra Arais, ela nos diz que as mulheres que sofrem esse tipo de violência têm 25% mais chance de sofrerem distúrbios mentais ou a conhecida depressão pós-parto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de cirurgias cesarianas, ou partos por via cirúrgica, sejam de no máximo 15%. Hoje, no Brasil, a nossa saúde pública tem uma taxa de 40% de partos via cirúrgica, e a saúde particular, a rede suplementar, chega a absurdos 84%. Numa cirurgia de extração de bebê, nós temos um risco aumentado de morte materna de 3,5 vezes. E o risco do bebê nascer com insuficiência respiratória aguda é 120 vezes maior. O Brasil já é hoje considerado líder mundial de cesarianas. Vivemos um problema de saúde pública. Mas, por que uma doula está aqui falando tudo isso, né? Aliás, o que é uma doula? Bom, eu trabalhei durante 5 anos em multinacionais farmacêuticas. Eu estava dentro do sistema. E uma noite, eu tive um sonho. Um sonho muito real. Quando eu me lembro, parece que eu ainda estou lá. Nesse sonho, eu trabalhava numa casa de parto. Eu acordei, não sabia o que era aquilo, fui para o Google procurar. E eu descobri que na semana seguinte teria um curso de formação de doulas, que eu também não sabia o que era, num outro estado. Mas o chamado foi muito forte. Eu larguei tudo e fui. E nessa formação, eu tive uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas. Hoje eu já tenho 3 cursos como doula, um deles internacional. E nessa jornada eu descobri que esse movimento da humanização do parto e do nascimento tem mais de 30 anos. Começou em Londres, em 82, numa manifestação contra a artificialização dos partos. Juntou mais de 6.000 pessoas. E eu descobri também que doula é uma palavra que vem do grego e significa mulher que serve. Hoje eu sei a importância da gestante, da mulher, escolher a sua doula. Porque a doula é aquela figura que vai retomar aquela segurança do lar. E hoje eu vivo a doulagem. Eu sei que a doula, ela vai dar apoio físico e psicológico para essa mulher em trabalho de parto. A gente atua como doulas, tanto na gestação, no trabalho de parto, no pós-parto e na ajuda com a amamentação. Já temos dados internacionais que falam da importância do nascimento, né? Essa ajuda no nascimento, esse apoio, essa figura conhecida. Então, nós temos redução de 40% no uso dessas intervenções, como fórceps e ocitocina sintética. Redução de 60% nos pedidos de analgesia. Nós falamos que a doula é um analgésico natural. Uma redução de 25% na duração do trabalho de parto. Isso é muito significativo. E 50% no índice de cesarianas. Eu tenho orgulho de dizer que Blumenau é a primeira cidade do Brasil que aprovou uma lei que garante que as mulheres, além do seu acompanhante, tenham o direito de levar uma doula para qualquer instituição onde vão ter seus filhos. Nós abrimos precedente para essa lei ser aprovada em vários outros municípios. Conseguimos aprovar ela também, em 2016, no âmbito estadual, Santa Catarina sendo o primeiro estado a ter essa lei aprovada. E hoje, 2017, em janeiro,
conseguimos aprovar uma legislação contra a violência obstétrica, que cita e nos fala sobre isso. Não só as físicas, que eu citei anteriormente, que esses procedimentos feitos sem necessidade já são considerados violência obstétrica, mas também coerção, violência psicológica, recusa de atendimento. E foi nesse cenário que surgiu a Nascer Amor. Hoje já temos muitos frutos no caminho. Temos plantão de doulas voluntárias, nós damos cursos para gestantes. Eu gosto de dizer que são cursos para famílias gestantes, pois a gente forma uma grande rede de apoio. Temos curso de formação de doulas para todo o Brasil. E o nosso principal objetivo é fazer as mulheres lembrarem que a gente não só é capaz de gestar, de criar um ser, mas nós somos capazes de trazê-lo para este mundo também. Homens, mulheres, todos nós já nascemos. E todos nós somos responsáveis pela vinda desta criança, deste bebê ao mundo. Porque o parto, ele é muito mais do que um trabalho. O parto é esse incrível portal, essa incrível experiência, onde a mãe vai ao encontro deste bebê, trazê-lo para este mundo. Nós, da humanização do nascimento, acreditamos que para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. E eu, particularmente, acredito que todos nós temos uma missão. E missão, para mim, significa o que a gente gosta de fazer, associado com o que o mundo precisa que seja feito. Aproveitem este momento e sintam qual a sua missão. E sigam em frente, porque cada passo vale a pena. Obrigada.